Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre arco-metade, que está dentro do assunto de trigonometria. Antes da gente começar, eu vou evidenciar que, se você olhar os conceitos em algum livro sobre esse assunto de arco-metade, você vai perceber que tem várias fórmulas para você fazer isso. Fórmulas mesmo. Uma regra que você substitui os ângulos, faz um cálculo lá bem difícil e encontra o que eu vou passar hoje na sala de aula. Só que você não precisa fazer isso. Eu vou te passar um jeito aonde você pode resolver sempre exercícios de arco-metade sem ter que memorizar fórmulas do mesmo. Porque a gente já tem fórmulas de adição e subtração de arcos para seno, cosseno e tangente. A gente já tem fórmulas de arco duplo para seno, cosseno e tangente. Imagina mais fórmulas de arco-metade? Então, vamos olhar esse método. O que é arco-metade? É quando você tem uma função trigonométrica, seno, cosseno ou tangente, e você tem um ângulo que está dividido por 2. X sobre 2 vai ser o ângulo que você está buscando, certo? A gente pode resolver sempre assim, então resolvemos sempre assim. Qual que é o nosso primeiro passo? A gente vai trocar o ângulo, que é x sobre 2, por θ. Θ é um outro ângulo. Poderia usar alfa, poderia usar beta. Eu estou escolhendo aqui substituir por θ. Então você iguala x sobre 2 a θ. Tudo bem? Estou trocando o ângulo da função seno, cosseno ou tangente, por exemplo. No segundo passo, você multiplica em cruz. Quando você multiplica em cruz, você chega que x é igual a 2θ. Por quê? Você sabe que aqui quando não tem nada embaixo é 1. Então x vezes 1 é x, 2 vezes θ, 2θ. Então o meu x é o dobro de θ. Esse artifício é muito interessante, porque teve um exercício que apareceu na FUVEST, daqui, e que apareceu o arco-metade. Outra coisa relevante, pessoal, esse é um assunto que tem uma incidência baixa em vestibulares tradicionais, como FUVEST, Unicamp, Unesp, UFSCar, Enem, né? Só que aparece bastante em vestibulares militares, ITA, IME, Colégio Naval, EFON, então é um tema mais específico. Mas você não precisa assustar, porque depois dessa regra aqui vai ficar fácil. Olha só, se cosseno de x sobre 2 é 3/4, calcule o cosseno de x. Então ele te deu o cosseno do arco-metade, que é 3/4, e pediu para calcular o cosseno de x. Bom, vou usar minha regrinha aqui em cima, que eu agora aprendi. X sobre 2 eu chamei de θ, tá aqui, então meu x é 2θ. Logo você pode falar que seu cosseno de x, cosseno de x, ele vale quanto? Ele é igual ao cosseno de 2θ. É igual você colocasse aqui, cosseno de um lado e cosseno do outro. Aplica cosseno dos dois lados. Então o cosseno do ângulo x tem que ser igual ao cosseno do ângulo 2θ. Agora, pessoal, o que é cosseno de 2θ? A gente aprendeu. É arco duplo de cosseno. Como que a gente pode resolver isso? Isso aqui é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Então o nosso cosseno de x, ele é a diferença de cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Quem não está lembrando, no final do vídeo eu vou colocar a parte de adição de arcos. Você desenvolve isso aqui, porque isso aqui é cosseno de θ mais θ, cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber, e aí fica cosseno quadrado menos seno ao quadrado. Então, se eu descobrir o cosseno quadrado de θ, ou melhor, só o cosseno de θ elevar ao quadrado, aí eu subtraio o seno ao quadrado de θ, eu encontro o valor. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer aqui? Lembra do nosso triângulo auxiliar? Eu vou fazer aqui o nosso triângulo auxiliar. O que é um triângulo auxiliar? É um triângulo retângulo. Ele é um triângulo retângulo. 90 graus aqui nesse vértice, certinho? Desenhei o nosso triângulo retângulo. Vou colocar aqui o ângulo θ,
vou colocar aqui o nosso ângulo θ. Esse é o nosso ângulo θ. Certinho? Agora, o que é cosseno de θ? Tá vendo? Ó, cosseno de θ é o nosso cosseno da arco-metade. Porque eu chamei x sobre 2 de θ. Então, cosseno de θ ele te deu, é 3/4. Então, cateto adjacente, 3. Hipotenusa, 4. Agora para, pensa e olha. Não necessariamente esse valor é 3 e esse valor é 4. Porque a nossa razão está dando 3/4. Então você precisa colocar aqui um K. Esse K aqui, pessoal, ele pode ser um número real positivo, tá? Ele pode ser um número real positivo diferente de 0. Por exemplo, se aqui for raiz de 2 e aqui for raiz de 2, 3 raiz de 2 dividido por 4 raiz de 2 não é 3/4? É. Se aqui for 20 e aqui for 20, ou seja, nosso K é 20, 3 vezes 20 dividido por 4 vezes 20 é 3/4. Então, como a razão é 3/4, você não necessariamente tem que aqui é 3 e aqui é 4. Você sabe que seu resultado é 3/4. Então, toma cuidado com isso, tá bom? Se a gente aplicar Pitágoras aqui, ó, 4 ao quadrado é 16. Então, 16 menos 9, 7, né? Põe na raiz. Então, aqui é raiz de 7K. Tudo bem? Se alguém está com dúvida, vai no rascunho e aplica Pitágoras. Esse cateto ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Isola esse cateto, põe a raiz, você vai chegar em raiz de 7 sobre K. Então, turminha, quando a gente completa o nosso triângulo auxiliar, que eu coloquei aqui é um triângulo auxiliar, quando a gente deixa ele completinho, a gente consegue calcular o cosseno ou o seno. Então vamos lá, ó. A gente sabe que o cosseno de x, o que ele vai ser? Cosseno ao quadrado de θ. Ué, mas cosseno ao quadrado de θ a gente já sabe, cateto adjacente pela hipotenusa, né? É 3/4. Então vamos lá. 3/4 ao quadrado menos o nosso seno. O que é seno? Cateto oposto pela hipotenusa. Então, raiz de 7 sobre 4 ao quadrado. Mas, Metralha, por que você não botou o K aqui em cima e embaixo? Ele vai se cancelar, né, gente? K em cima, K embaixo vai se cancelar. Então, agora é só fazer a conta, ó. 9/16 menos. Corta o 2 com a raiz é 7. 4 ao quadrado é 16. 9 menos 7, a gente vai chegar em quanto? 9 menos 7, a gente chega em 2. 2 sobre 16avos. Simplifica por 2 em cima e embaixo. A gente vai chegar em 1/8. Essa é a nossa resposta. 1/8 é o nosso valor do cosseno de x. Bem interessante, né, gente? Guarda esse truque aí, esse macete, você sempre pode usar. Um abraço aí para vocês, até a próxima.